Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 21 de maio. Lembrando que nós voltamos para o tempo comum. Sim, nós estamos na sétima semana do tempo comum. E o evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. Antes, não esqueça de dar o like, de curtir, de fazer os seus comentários. Você que acompanha pelo Instagram, segue a página no Instagram. Você que acompanha pelo YouTube, então se inscreve aí no canal, aciona aí o sininho para todas, tá bom? Para que essa palavra de Deus possa chegar a muitos outros corações. O Evangelho diz assim: naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o perdão, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no início deste evangelho, interessante que Jesus e seus discípulos atravessaram, a Galiléia, e diz São Marcos que ele não queria que ninguém soubesse disso. Por quê? Porque ele queria estar sós com seus discípulos. Interessante que tem momentos que Jesus transmite o seu ensinamento de um modo geral para todos, e tem um momento que aqueles que estão seguindo ele mais de perto precisam de uma catequese, precisam de um ensinamento, precisam de um aprofundamento, precisam de um conhecimento maior. Isso é necessário. Então Jesus quis ficar sozinho com eles, sozinho com eles, né? Pois diz o Evangelho, pois estava ensinando a seus discípulos. Muitas vezes, nosso Senhor Jesus Cristo, ele deseja fazer isso conosco, ainda hoje. Você que é de pastoral, você que é de grupo, de movimento, veja, não tenha uma fé superficial. Você precisa estar com Jesus em oração e você precisa de aprofundamento. Sim, você já leu o Catecismo da Igreja Católica todo? Não basta ter. Às vezes o padre pergunta: quem tem o Catecismo da Igreja? Aí então, eu tenho. Já leu? Quem tem Bíblia em casa? Eu tenho. Já leu a Bíblia toda? Percebe, meu povo? A gente precisa de aprofundamento. Por isso que nas nossas paróquias a gente precisa de formação. A gente precisa de uma catequese aprofundada. A gente precisa de estudo bíblico. É uma necessidade, né? E nosso Senhor deseja isso, né? Mas o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Justamente o que ia acontecer com ele. E aqui, interessante porque vocês vão perceber, nem sempre os discípulos compreendiam o que Jesus falava. E às vezes até Jesus falava uma coisa, eles faziam outra. Por exemplo, Jesus está falando o que para eles? O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Jesus está falando que vai morrer. Está falando que ia morrer. Veja,
Ele estava falando que ia morrer, e em contrapartida, e em contrapartida, os discípulos, e olha que São Marcos diz claramente, os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar, né? Então, diz o Evangelho que quando chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou para eles: o que vocês estavam conversando, discutindo no caminho? Eles nada responderam, sabe por quê? Diz São Marcos aqui no Evangelho, né? Porque eles tinham discutido quem era o maior. Então veja, Jesus, por um lado, estava falando que ia morrer e a preocupação deles não era com Jesus. Qual deles era o maior entre eles? Percebe? Uma desconexão entre os discípulos e Jesus. Veja, uma coisa interessante que a gente fica pensando. E quantas vezes isso acontece com a gente, né? A gente ouve o ensinamento de Jesus e muitas vezes faz o contrário. Muitas vezes faz o contrário, né? A gente não permite que essa palavra penetre o nosso coração, né? E aí Jesus chama os 12. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Muito bem, você quer ser o maior? Sirva. Interessante que aquelas pessoas que ainda hoje na igreja querem ser maiores, querem ser melhores do que os outros, às vezes são as que menos fazem. Falar, não fala, fala demais, né? Não para de falar. Fala, dá palpite, diz o que tem que ser feito, mas não faz nada. São as que menos fazem, são as que menos trabalham. Quer ser o maior? Sirva a todos com humildade. Se os nossos olhos estiverem fixos em Jesus, nós vamos aprender com Jesus a servir. Lembra quando Jesus, na última ceia, lavou os pés dos discípulos? Lembra quando Jesus disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou. Mas eu, que sou o mestre e senhor, eu vos lavei os pés. Dei-vos o exemplo, para que façais o mesmo. Peçamos duas graças hoje ao Senhor: a graça da humildade e do serviço. Para servir é necessário humildade. E Deus se alegra quando vê um coração humilde. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.